Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Antes de qualquer coisa, me conta de onde você está ouvindo? Do Brasil, claro. Sempre em primeiro lugar por aqui. Mas também tem o pessoal de Portugal, de Moçambique e sim, eu vi que tem até ouvinte perdido na Angola. Vocês acham que eu não reparo, mas eu vejo tudo. Com olhos sonolentos e semicerrados, é verdade. Mas vejo. Então, onde quer que você esteja agora, num quarto abafado de verão em Lisboa, sob um lençol velho em Luanda ou numa rede preguiçosa em Manaus, esse episódio é para você. Aliás, você já está na cama? Já apagou a luz? Ou ainda está naquela fase de se enrolar mais uma vez, só para ver se encontra a posição perfeita, aquela que parece nunca vir? Não tem pressa. Aqui a gente não corre, aqui a gente só desacelera. Cada palavra é um passo mais lento, como quem caminha de olhos fechados por um corredor longo demais. Respira, solta o ar, agora se prepara, porque hoje nós vamos entrar por trás de portas que a história fechou com vergonha. Vamos atravessar corredores silenciosos, passagens murmuradas e quartos com perfume de jasmim e incenso. Hoje vamos mergulhar na vida das concubinas chinesas. Isso mesmo, aquelas mulheres que eram escolhidas, confinadas, treinadas, embelezadas e muitas vezes esquecidas, para viver uma existência de adoração, vigilância e solidão dentro dos palácios imperiais. O que será que elas faziam o dia todo? Qual era a rotina de alguém que não podia ser esposa, mas também não era uma serva? Como era viver num palácio onde cada gesto podia significar a ascensão ou a desgraça? Spoiler! Esse episódio vai envolver cheiros intensos, disputas silenciosas, comida fria e muitos momentos absolutamente entediantes. E é por isso que ele é perfeito para te fazer dormir. Mas se você quer mesmo dormir rápido, então talvez esse podcast não seja para você. Porque aqui o sono vem devagar, como quem hesita antes de fechar os olhos. Como quem escuta uma história e pensa, só mais um detalhe, depois eu durmo. Então não se inscreva, a não ser que você goste desse tipo de coisa. De escutar sobre concubinas que passavam horas tricotando alianças políticas invisíveis. Ou sobre banhos demorados que não limpavam a alma. Ou sobre pequenos olhares no jardim que podiam custar a cabeça. Ou se inscreva. Mas devagar, como quem estica o braço no escuro com preguiça e só encosta no botão por acidente. Mas cuidado, depois de ouvir sobre a rotina de uma concubina, talvez você nunca mais veja perfume, pente ou silêncio da mesma forma. Agora sim, deita, respira, a história está só começando. O sol ainda nem nasceu completamente. Mas dentro do Palácio Proibido, o tempo já despertou. Não porque o mundo lá fora exige algo, mas porque o mundo lá dentro nunca dorme completamente. Uma concubina imperial começa o dia antes do dia. E o que parece uma vida de luxo para olhos ocidentais cansados de modernidade, era, na verdade, um teatro cansativo de gestos milimétricos e vigilância constante. Acordar não era apenas abrir os olhos, era seguir um ritual de silêncio. Os lençóis de seda se afastavam devagar, como se pudessem fazer barulho demais. Pés tocavam o chão polido com reverência. Uma concubina não se espreguiçava, não coçava os olhos, não bocejava com liberdade. Cada gesto, desde o primeiro minuto, era medido. Era ensinado, era treinado. Elas dormiam em quartos pequenos, mas decorados com extremo detalhe, as paredes pintadas à mão, pássaros, flores, brumas. O silêncio era parte da decoração. Era esperado que tudo estivesse quieto, inclusive
a alma. Antes de qualquer alimento, antes de qualquer palavra, vinha o banho. E não era banho comum, era uma cerimônia. As servas, sim, mesmo entre as mulheres do harém, havia hierarquias de poder. Preparavam banheiras com pétalas, óleos e infusões. A água tinha que estar na temperatura exata, nem quente demais, nem morna demais. A pele não podia ser agredida. Afinal, uma concubina era, acima de tudo, uma aparência viva. Um adorno que respirava e que, às vezes, suspirava. Durante o banho, o silêncio continuava. As servas não podiam falar a menos que fossem autorizadas. O vapor subia e embaçava o espelho de bronze, e a mulher dentro da água se perdia na névoa. Como se aquele corpo fosse temporário, como se não fosse dela. Talvez nunca tivesse sido. Depois vinha o penteado. Esse era um dos momentos mais longos. Os cabelos longos, escuros como tinta, eram lavados, perfumados, secados com tecidos quentes, penteados com cuidado. Cada fio tinha um destino, cada curva, uma intenção. O penteado não era uma escolha estética, era um código. Ele dizia a posição dela dentro do harém. Dizia se ela tinha sido chamada pelo imperador na noite anterior, dizia se ela estava em favor ou se já era esquecida. E então, a pintura. O rosto se tornava uma máscara. Pó de arroz para a pele, tinta vermelha para os lábios, delicadas pinceladas de preto para as sobrancelhas. Tudo tinha que parecer leve, natural, mas nada ali era natural. Tudo era produzido, tudo era encenado. A essa altura, o sol já tinha se levantado. Lá fora, o mundo se agitava. Comerciantes gritavam nas ruas. Crianças corriam atrás de galinhas. Mas dentro do harém, tudo era calmo, lento, como se o tempo não passasse, como se estivesse entorpecido por incenso. O café da manhã era servido em silêncio, pequenas porções, frutas cortadas com exatidão, mingaus mornos, biscoitos frágeis, nada de exageros. O estômago não podia inchar, a cintura não podia ceder. A vaidade era uma prisão de seda. Depois da refeição, vinha o momento mais absurdo, a espera. Sim, esperar era uma parte essencial da vida de uma concubina. Esperar ser chamada, esperar ser notada, esperar a sorte mudar. E enquanto esperavam, tinham que se ocupar com atividades silenciosas, bordado, caligrafia, pintura, leitura dos clássicos. Mas não se engane, isso não era lazer, era demonstração de virtude. Bordar uma flor não era apenas bordar uma flor, era mostrar paciência. Pintar uma paisagem não era só arte, era exibir refinamento. Ler os textos confucionistas não era apenas absorver conhecimento, era uma maneira de afirmar que eram dignas. Dignas de quê? De talvez um olhar, um toque, uma noite, uma chance de dar ao imperador um herdeiro, o bilhete dourado para subir na hierarquia. E tudo isso acontecia em meio a uma atmosfera quase sufocante, porque mesmo que o ar estivesse perfumado, a tensão era densa. As concubinas não eram amigas, eram rivais, competiam em silêncio e sabiam que qualquer deslize, um olhar torto, um boato, um sussurro errado, podia ser o fim. O palácio era cheio de olhos, guardas, eunuco. Imagine um jardim, não qualquer jardim, um espaço murado, escondido dentro do complexo palaciano, onde os ventos pareciam cochichar e as flores não ousavam despetalar sozinhas. Ali, onde as concubinas chinesas caminhavam em círculos lentos, as horas eram longas, as sombras eram espessas e os pensamentos profundos demais para serem compartilhados. Era lá,
entre bambus enfileirados com precisão quase cruel e flores de lótus que não escolhiam onde nascer, que elas passavam parte de seus dias. O jardim era refúgio, mas também era cela. As concubinas não tinham permissão para sair dos muros do palácio. Isso, claro, salvo raras exceções reservadas àquelas que tivessem a sorte de acompanhar o imperador em alguma cerimônia pública, o que não era comum. Muito pelo contrário, para a maioria delas, o mundo exterior se tornava uma memória borrada, um eco distante, como se tivesse sido vivido por outra pessoa. Então, restavam os caminhos estreitos de cascalho polido, os peixes dourados em lagos perfeitamente artificiais, as árvores de ameixa que floresciam com cronometria imperial. Tudo era lindo, tudo era calculado, e tudo era insuportavelmente monótono. Acordar ao nascer do sol, ouvir o gongo que marcava o início da rotina, vestir-se com camadas e mais camadas de seda, cada uma representando sua posição na hierarquia interna, e sair para os jardins, caminhar em silêncio, sentar-se sob uma pérgola esculpida, fazer exatamente nada, ou melhor, fingir que se fazia nada, enquanto na verdade toda a energia estava concentrada em observar. O olhar de outra concubina, a troca de sorrisos disfarçados entre uma serva e um guarda. O pássaro que pousava sempre na mesma pedra, como se fosse mensageiro do destino. Havia, é claro, o perigo da fofoca. Mas mais perigosa do que a fofoca era a ausência dela. Ser esquecida, apagada, tornar-se invisível aos olhos das outras e, principalmente, aos olhos do imperador, era o mesmo que estar morta, só que continuando a respirar. As concubinas viviam uma guerra fria de seduções veladas, de presenças discretas, de movimentos cirúrgicos. O perfume usado não era só escolha estética, era declaração de guerra ou trégua. A flor no cabelo? Uma súplica por atenção. A ausência dela? Um protesto silencioso. Nos jardins, elas não podiam correr. Isso seria indelicado. Também não podiam ficar muito tempo em pé. Seria sinal de ansiedade. Sentar por demais era interpretado como preguiça. Então, restava o ritual da lentidão. Passos curtos, mãos escondidas nas mangas, olhos baixos, mas atentos. Ali, cada gesto era uma performance. Cada respiração, uma tentativa de continuar relevante num sistema que, a qualquer momento, poderia substituí-las por uma novata mais jovem, mais bela, mais interessante. Ou simplesmente mais útil politicamente. Muitas passavam horas tentando memorizar poemas. Outras ensaiavam músicas no silêncio, movendo os dedos como se estivessem tocando um guzen invisível. Algumas sussurravam preces para divindades esquecidas enquanto fingiam contemplar a paisagem. E havia também aquelas que, ainda que não admitissem nem para si, apenas caminhavam tentando não chorar. Porque havia dias em que o sol parecia zombar e o vento cortava mais do que acariciava. Dias em que a lembrança da infância, da casa, do nome verdadeiro que já não era mais pronunciado, voltava com uma força insuportável. No jardim, elas eram todas senhoras, títulos vazios preenchidos por uma solidão disciplinada. Cada uma tinha seu quarto, seu perfume, seu nome de concubina. Mas no fundo, eram apenas variações de um mesmo arquétipo. A mulher que foi escolhida, mas que não podia escolher nada. O jardim era onde a ilusão de escolha ganhava forma. Podiam escolher onde sentar, qual árvore olhar, por quanto tempo permanecer. Mas não podiam escolher sair. Não podiam escolher amar. E, acima de tudo, não podiam escolher ser esquecidas.
ainda que isso fosse muitas vezes tudo o que queriam. Uma concubina esquecida era uma concubina viva, sim, mas morta para o palácio. Ela recebia menos comida, menos visitas das servas, menos tecidos novos, menos convites para as cerimônias. Ela era tolerada, mas não reverenciada. E em um lugar onde reverência era tudo, isso equivalia a desaparecer. Então, o jardim, com toda a sua beleza arquitetada, era, na verdade, um palco de sobrevivência. Um ringue onde não se lutava com socos, mas com silêncios, com olhares, com posturas, com ausência de erros. Era comum, por exemplo, que algumas concubinas treinassem a imobilidade. Permanecer sentada por horas, sem mover um músculo, era sinal de autocontrole. As que conseguiam isso ganhavam respeito, ou inveja. Outras se especializavam em rir do jeito certo. Sim, até o riso era um ensaio. O riso espontâneo era visto como descontrole. O riso forçado como manipulação. O ideal era um riso breve, comedido, quase inaudível. Um riso que flutuava no ar como um incenso leve e que desaparecia rápido demais para ser julgado. Com o tempo, essas práticas deixavam marcas no corpo. Costas curvas de tanto se inclinar. Calos nos joelhos de tanto ajoelhar. Tensão no maxilar de tanto conter emoções. Os corpos das concubinas, ainda que decorados, eram mapas de dor. E mesmo assim, os jardins continuavam sendo o lugar mais livre que elas tinham. Porque dentro dos quartos, a vigilância era maior. As paredes tinham ouvidos, às vezes literalmente. Servas pagas por outras concubinas ou por oficiais do palácio espionavam tudo. Uma palavra mal colocada podia ser interpretada como traição. Um suspiro mais alto podia gerar suspeita. Já nos jardins, havia uma ilusão de espaço e, com ela, uma ilusão de autonomia. Algumas se arriscavam a escrever pequenos poemas em folhas secas e deixá-las cair perto de outras concubinas. Era um jogo sutil de mensagens, de tentativas de construir alianças ou de declarar ressentimentos. Outras usavam flores para mandar recados. Uma flor de ameixa caída aos pés de outra mulher podia significar saudade, ironia ou ameaça, dependendo da história entre elas. A linguagem do jardim era silenciosa, mas eloquente. E no meio disso tudo, havia as árvores. As árvores, aquelas que estavam lá antes de qualquer concubina e que continuariam lá depois que todas fossem substituídas, eram testemunhas silenciosas. Suas raízes ouviam os lamentos abafados. Suas folhas escondiam lágrimas discretas. Seus galhos testemunhavam promessas sussurradas e pactos secretos. Algumas concubinas adotavam uma árvore como confidente. Voltavam sempre ao mesmo tronco. Tocavam a casca com a ponta dos dedos. Encostavam a testa. Era um ritual privado, impossível de explicar. Como se naquela árvore houvesse algo que entendesse, que não julgasse, que ao menos escutasse. E assim, dia após dia, os jardins se tornavam o cenário onde o silêncio gritava, onde a beleza sufocava, onde o tempo se arrastava sem pressa, como as nuvens grossas que jamais derramavam chuva sobre o palácio. Ali, entre as pedras polidas e os espelhos d'água, as concubinas chinesas viviam a parte mais cruel de suas rotinas, o tédio performático. Uma espera que não era por algo, mas pela manutenção do que já havia. Um presente sem futuro. Um hoje que sempre se repetia como castigo disfarçado de privilégio. E, no entanto, todas sonhavam. Cada uma à sua maneira. Sonhavam com bilhetes, com liberdade, com amor, ou simplesmente com uma tarde sem vigilância, sem exigência, sem maquiagem. Mas
só em sonho. As manhãs passavam lentas, mas as tardes eram um teatro de olhares. Não se tratava apenas de existir, mas de ser percebida. O grande jogo da vida palaciana se desenrolava não em salões, mas nos corredores, nos reflexos furtivos das porcelanas, nas sombras projetadas por cortinas de linho bordado. Cada concubina era, ao mesmo tempo, atriz e espectadora. Caminhavam devagar demais, como quem dança sem música, com a coluna rígida e o olhar treinado para parecer indiferente. Mas toda essa serenidade era encenação. Um tremor nos dedos podia ser notado. Um suspiro fora do tempo podia se tornar fofoca. Uma troca de perfume, se percebida pela rival errada, podia virar denúncia. E por falar em perfume, o cheiro era um campo de batalha invisível. Algumas preferiam o almíscar, outras o sândalo. As mais ousadas misturavam âmbar com flores secas. Era quase uma guerra química de intenções não ditas. Cada aroma escolhido dizia: "Estou aqui", sem mover os lábios. E o olfato do imperador, esse ser quase mítico, era treinado para reconhecer, entre centenas, a presença das favoritas. Elas sabiam, ele também. Mas nem sempre havia imperador. Muitas vezes havia apenas a ausência dele, a espera, a incerteza que escorria devagar pelas horas. Era nessa névoa que as concubinas aprendiam a cultivar o vazio como uma arte. O tempo se dilatava dentro dos aposentos. Algumas bordavam, outras liam ou fingiam ler para manter a aparência de erudição. As mais pacientes cultivavam bonsais, as mais inquietas cultivavam fofocas. Tudo dentro de uma bolha de silêncio e seda. Não se gritava no palácio, não se chorava alto. Havia uma coreografia de contenção em tudo. Mesmo quando a raiva invadia, ela se manifestava em toques mais fortes ao manusear o leque, em passos ligeiramente mais apressados até o banho, em olhares que duravam meio segundo a mais do que o permitido. E o banho... o banho. Esse era um dos raros momentos de indulgência permitidos. Cada concubina tinha um ritual próprio. Algumas mergulhavam em banheiras de pedra, aquecida com pétalas e ervas. Outras preferiam toalhas de arroz embebidas em óleos. Era o instante em que podiam sentir o próprio corpo sem a vigilância do desejo alheio. Mas até isso era ambíguo. O corpo não era inteiramente delas. Era um patrimônio imperial, um troféu potencial, um risco constante. A nudez nunca era inocente. Ela carregava a tensão do "e se? E se ele escolher outra hoje? E se o meu perfume não for notado? E se minhas mãos estiverem ásperas? E se eu desaparecer?" Porque isso acontecia. Concubinas sumiam. Não em assassinatos cinematográficos, isso era raro, mas sumiam da narrativa, da lembrança, da rotina do imperador. Ser esquecida era a pior forma de morte. Era ser enterrada viva em seda. O palácio não permitia velhice. O tempo era um inimigo lento. Os primeiros cabelos brancos, pintados com pó, a pele que enrugava, escondida com pasta de arroz. Os sorrisos que começavam a falhar, substituídos por silêncios calculados. Ser concubina era lutar contra a passagem do tempo com armas ridículas. Maquiagem, silêncio, chá amargo. Era envelhecer de dentro para fora, torcendo para que ninguém percebesse que a alma já estava cansada antes do corpo. E por falar em alma, algumas procuravam refúgio em práticas espirituais. Pequenos altares se escondiam em gavetas. Havia orações murmuradas antes do sono, pedidos para deuses discretos. Que eu seja lembrada, que ele me olhe, que eu não morra esquecida. Essas orações não tinham testemunhas.
eram feitas com os olhos entreabertos, como se até os deuses precisassem ser poupados do fardo de ouvir tanto desespero repetido. Mas havia também aquelas que se rebelavam, não com gritos, claro, isso seria vulgar. Elas se rebelavam com gestos mínimos, uma risada alta demais durante o chá, um penteado considerado ousado, uma visita não autorizada à horta interna, onde os eunucos fingiam não ver. Essas pequenas ousadias criavam ondas, às vezes admiração, às vezes inveja, às vezes punição. Sim, havia punições, não com chicotes. Isso seria demais até para o palácio, mas com afastamento, rebaixamento, retirada de privilégios, ter a seda substituída por algodão, ter o chá retirado, ter o bordado confiscado. O silêncio era, mais uma vez, a sentença. A concubina rebelde, quando punida, se tornava um fantasma no palácio. Caminhava pelos mesmos corredores, mas ninguém mais a via. Era um lembrete. Você é útil enquanto agrada. E ser invisível é mais doloroso que ser ferida. Mas havia recompensas também. As poucas que conseguiam ascender, que ganhavam o olhar fixo do imperador, que geravam filhos, que eram promovidas a consorte, passavam a ocupar outro nível da hierarquia. Podiam humilhar outras, podiam escolher chá, podiam dormir em lençóis diferentes, mas a escada da ascensão era escorregadia e os degraus, cobertos de olhos. Ninguém subia sozinha e ninguém caía sozinha também. Cada vitória trazia uma nova vigilância, cada derrota, um novo silêncio. O teatro nunca fechava as cortinas, e assim seguiam os dias. De novo, e de novo, como um bordado sem fim, em que cada ponto é igual ao anterior, mas carrega um fio de ansiedade invisível. Ser concubina era isso, um ofício sem nome, uma existência entre o luxo e o tédio, uma guerra fria de afetos e, acima de tudo, uma espera que nunca acabava. Dentro dos muros silenciosos da cidade proibida, o tempo não passava como do lado de fora. Ele escorria, lento, viscoso, como o óleo perfumado que escorria das mãos das concubinas enquanto penteavam seus cabelos diante de espelhos de bronze. Mas, ao contrário da imagem poética que sobrevive nos livros e nas telas, a realidade por trás desses gestos era de pura estratégia. As concubinas não viviam apenas para encantar. Elas aprendiam, desde o primeiro dia, que cada detalhe do cotidiano, a posição em que se sentavam, o tom de voz ao responder uma serva, a maneira como dobravam os lençóis de seda, era parte de um jogo implacável. Um jogo onde o prêmio era a sobrevivência, e a desgraça vinha rápida, sutil e silenciosa como o abrir de um leque. Você já parou para pensar o que significava, ali, apenas, ser tocada? Um toque do imperador era como uma bênção divina, mas também uma sentença. Se ele escolhia uma concubina para passar a noite com ela, isso era registrado, vigiado, anotado. Servas específicas acompanhavam a seleção noturna, anotavam nomes, horários e até sintomas de gravidez, caso ocorressem. O corpo da mulher era um dossiê ambulante. As concubinas, por sua vez, tinham de manter um equilíbrio quase alquímico, parecer disponíveis, mas não desesperadas, encantadoras, mas não vulgares, cultas, mas não ameaçadoras. Uma palavra em falso, uma risada fora de hora, e pronto. Dias, talvez semanas, sem receber a visita imperial. E sem visita, não havia filhos, e sem filhos, não havia futuro. Nos jardins de pedra, entre carpas imóveis e bambus que gemiam com o vento, elas treinavam olhares. Sim, olhares. Era comum que concubinas se mirassem umas nas outras para testar expressões.
o olhar de saudade, o de mistério, o de leve enfado, todos úteis quando cruzassem o caminho do imperador. Mas o drama se intensificava nos bastidores. Dentro da hierarquia palaciana existiam espiãs disfarçadas de servas, mulheres treinadas não apenas para cuidar das concubinas, mas para vigiá-las, anotar deslizes, reportar comportamentos suspeitos. Algumas dessas servas faziam parte de clãs poderosos e tinham mais acesso à corte do que as próprias concubinas. Elas sussurravam ao ouvido das eunucos-chefes, homens mutilados que administravam as alas femininas e controlavam quem podia ser vista, ou ouvida, ou ignorada. E o mais irônico de tudo? Essas mulheres, tão vigiadas, tão controladas, tão confinadas, eram paradoxalmente perigosas. Havia concubinas que sabiam envenenar chá com uma precisão quase científica. Outras usavam a caligrafia, a mais inocente das artes, para enviar mensagens criptografadas a generais rebeldes ou a facções políticas do lado de fora. Uma concubina com acesso ao travesseiro imperial tinha acesso a um império inteiro, mesmo que nunca pusesse os pés fora dos muros. O tempo passava diferente ali dentro, mas as intrigas envelheciam como vinho. Uma palavra solta em tom de brincadeira podia, semanas depois, se transformar em prova num interrogatório. Um presente aceito, uma pulseira de jade, uma caixinha de chá raro, podia significar aliança ou traição. E então havia os banhos. O banho, para uma concubina, não era um momento de higiene. Era um teatro. Era o momento de exibir a pele clara, os cabelos bem tratados, as tatuagens discretas. Sim, algumas escondiam pequenos símbolos entre as omoplatas, marcas de clãs secretos ou pactos silenciosos com outras mulheres da corte. O cheiro do óleo corporal também era uma assinatura. Sândalo, jasmim, lótus. Cada aroma dizia de qual região ela vinha, qual a memória que ela queria evocar no imperador. E mais do que isso, a quem ela queria provocar ciúme. E o pior castigo? O esquecimento. Sim, não era a punição oficial, não era a decapitação, não era o exílio, era o silêncio. Passar anos num quarto de seda azul com comidas diárias, mas sem ser chamada, sem ser tocada, sem ser lembrada. Como uma pintura esquecida num corredor empoeirado. A maioria das concubinas morria assim, vivas, mas não vividas. Em contrapartida, havia aquelas que venciam o jogo, que conseguiam um filho, que conquistavam a atenção constante do imperador e que, por isso mesmo, tornavam-se alvos de todas as outras. A vida delas era uma sucessão de venenos evitados, mensagens interceptadas, alianças simuladas. E o imperador? Bem, o imperador também era prisioneiro da sua própria armadilha. Tinha centenas de mulheres à disposição, mas nenhuma livre, nenhuma espontânea. Todas aprendiam a performar o desejo dele, e com o tempo ele já nem sabia mais o que desejava. Agora, imagine tentar dormir nesse ambiente. Imagine ser uma concubina que ouve sussurros atrás da porta, que sente cheiro de sangue no corredor, que se deita em colchões bordados por servas que talvez tenham sido subornadas para envenená-la, que finge sorrir quando alguém menciona o nome da preferida da semana, e mesmo assim, continuar penteando os cabelos, ensaiando olhares, dobrando lençóis como quem escreve códigos. Esse era o dia inteiro. Todos os dias. A mesma rotina mascarada com perfume e seda. A mesma espera angustiante por um chamado que talvez nunca viesse. E ainda assim, elas esperavam. Porque na Cidade Proibida, a espera também era uma arma. Se você chegou até aqui, talvez o tédio te tenha vencido.
ou talvez não. Me conta nos comentários qual parte dessas rotinas absurdas você achou mais surreal. Ou melhor, qual você queria esquecer imediatamente para conseguir dormir. E se você ainda não segue o Dormecast, não se apresse. Respira, deita e se inscreve bem devagar, como quem enrola para apagar a luz. Se a cidade proibida era um tabuleiro, as concubinas eram peças que se moviam em silêncio. Mas esse silêncio não era vazio. Ele era calculado, estudado, estrategicamente espalhado como um perfume leve demais para ser notado, mas impossível de ignorar. E talvez, mais do que tudo, o silêncio fosse o único lugar onde uma concubina realmente existia. A rotina de uma concubina não era apenas repleta de gestos graciosos, mas de tédio meticulosamente elaborado. O tédio, ali, era uma ferramenta política, uma forma de adestramento. Quando não se tem o que fazer, o pensamento vira veneno. E quando não se pode agir, a imaginação é a única arma. Imagine acordar num quarto onde o tempo não muda, onde a luz do sol entra sempre do mesmo jeito, refletindo nos mesmos biombos pintados à mão, nos mesmos vasos de jade, nas mesmas cortinas bordadas. Onde a única variação no dia é a temperatura do chá que uma serva serve, ou o humor da eunuco que entrega os recados do dia. Geralmente, nenhum. Mas não se engane, não era um ócio confortável, era um tédio frio, vigiado, tenso, como dormir com os olhos entreabertos, porque qualquer distração podia ser fatal. E, ao mesmo tempo, qualquer tentativa de criar algo novo poderia ser lida como ameaça. As concubinas passavam horas aprendendo a bordar, mas seus bordados não podiam ser originais demais. O bordado contava histórias, e histórias demais causavam suspeita. Também aprendiam a tocar instrumentos, como a pipa, o guqin, mas deviam tocar de maneira suave, sem chamar atenção. Música bonita demais podia atrair o imperador. E isso, dependendo da hora, era um problema. É difícil imaginar, hoje, que uma mulher pudesse temer ser desejada. Mas ali, no universo imóvel da corte, o desejo era uma sentença. Era sinônimo de mais vigilância, mais inimigas, mais veneno na sopa. Mais um motivo para desaparecer. Por isso, muitas aprendiam a se esconder à vista de todos, a existir apenas como sombras. Algumas fingiam doenças, dores imaginárias, desmaios sutis, só para serem deixadas em paz. Outras cultivavam expressões que beiravam o desinteresse absoluto. O imperador não gostava de mulheres tristes demais, mas também não confiava nas que pareciam felizes sem motivo. A vida da concubina era um exercício constante de calibragem emocional. E quando uma delas conseguia algum privilégio, um novo kimono, um perfume raro, um lugar melhor nos banhos, isso acendia alarmes em todas as outras. Não havia amizades puras ali, só alianças temporárias que duravam enquanto o chá estava quente. Depois, cada uma voltava ao seu posto, com sua própria guerra interna. O mais irônico de tudo era que o império dependia dessas mulheres. Era delas que vinham os herdeiros. Era por causa delas que pactos eram firmados. Mas ninguém queria realmente saber quem elas eram. O rosto de uma concubina era decorado, mas sua voz era apagada. E assim, o dia se arrastava. Algumas ocupavam o tempo escrevendo poemas. Poemas que nunca seriam lidos. Outras pintavam flores que murchavam no papel. E outras, mais ousadas, treinavam estratégias. Sim, estratégias. Porque, mesmo enclausuradas, elas sabiam o que era o poder. Sabiam que um comentário sutil, feito na hora certa, podia virar maré. Que um boato, se espalhado por uma serva,
podia chegar ao ouvido certo e mudar o destino de uma rival. A vingança ali era como a seda, deslizava, não deixava marca, mas sufocava do mesmo jeito. E no fim do dia, quando a última luz do sol escapava pelos corredores, as concubinas sabiam que nada realmente mudaria, que aquela noite seria igual à anterior e que o amanhã, se viesse, seria apenas uma repetição bem decorada do hoje. Mas ainda assim, elas esperavam, porque no fundo, o silêncio também guarda possibilidades. O silêncio podia esconder um plano, uma memória, um desejo, ou apenas mais silêncio. Nas profundezas acolchoadas da cidade proibida, a suavidade dos tecidos escondia espinhos. E enquanto a seda sussurrava sob os pés das concubinas, o que realmente circulava entre os corredores não era perfume de jasmim. Era tensão, paranoia e uma rede complexa de intrigas que faria qualquer jogo político moderno parecer brincadeira de criança. As concubinas não eram apenas mulheres à espera do olhar do imperador. Elas eram peças de famílias poderosas, apostas vivas de alianças e ambições. Cada uma carregava sobre os ombros não apenas o próprio destino, mas o de clãs inteiros que viam no harém uma escada invisível para o topo. E o topo, como sabemos, raramente é espaçoso. Assim, quando o imperador escolhia passar uma noite com uma concubina, o prazer, se é que havia algum, era apenas uma superfície polida. O que importava era o que viria depois. Um filho? Uma gravidez? Uma promoção de título? Um quarto melhor? Um novo vestido? Um novo inimigo? Porque ali, cada privilégio vinha com uma maldição costurada na bainha. Quando uma concubina subia na hierarquia, não era apenas celebrada em silêncio pela própria família. Ela também se tornava o alvo de todas as outras. E quando dizemos todas, é literal. Em certos períodos da história imperial chinesa, o harém podia abrigar centenas, às vezes milhares, de mulheres. Era uma cidade dentro da cidade. Uma cidade de olhos atentos, línguas afiadas e mãos que sabiam exatamente onde derramar uma infusão errada. As mortes por envenenamento eram discretas, os sintomas lentos, as suspeitas abafadas. Afinal, nem sempre o imperador queria investigar uma morte. Às vezes, o silêncio era mais útil que a justiça. E assim, crescia o império dos sussurros, porque o que se dizia, e para quem se dizia, podia valer mais que qualquer posição oficial. Havia um tipo de concubina que dominava esse jogo, as que sabiam ouvir, as que fingiam distração enquanto gravavam cada palavra, cada mudança de tom, cada troca de olhar. Elas aprendiam os ciclos, os humores, as brechas. E quando falavam, usavam frases carregadas de duplo sentido, palavras que podiam ser explicadas de um jeito ou de outro, dependendo de quem estivesse ouvindo. Elas não precisavam levantar a voz. Bastava soltar uma sugestão sutil no ouvido certo e dias depois, uma rival era transferida para outra ala, ou adoecia misteriosamente, ou caía em desgraça por uma atitude inadequada que ninguém conseguia exatamente definir. Os sorrisos ali eram armas, o bom humor, uma armadilha, o riso, um enigma. Ninguém ria sem motivo, e se ria, era bom desconfiar. Entre essas estratégias silenciosas, uma das mais perigosas era o uso das servas. Cada concubina tinha um grupo de mulheres que a servia, vigiava, ajudava a se vestir, a se banhar, a organizar os presentes recebidos. Mas essas mesmas servas podiam ser compradas, convencidas, seduzidas para trabalhar em favor de outra senhora. Bastava um pagamento, uma promessa,
ou apenas a sugestão de que poderiam cair juntas se não colaborassem. Essas servas eram os correios das intrigas, e também as primeiras vítimas quando algo dava errado. Se um bilhete era interceptado, se um veneno era descoberto, se uma palavra atravessava o corredor errado, a punição raramente chegava à concubina. A cabeça que rolava era a da serva. Por isso, havia um jogo duplo, fidelidade disfarçada. Servas juravam lealdade eterna enquanto escondiam olhos espiões. Concubinas testavam as servas todos os dias, inventando pequenas mentiras para ver se voltariam em forma de rumor. Era um teatro sem fim, um espetáculo sem aplausos. Em meio a esse teatro, algumas poucas concubinas encontravam respiros, momentos de sinceridade escondida. Às vezes, uma amizade improvável nascia entre duas mulheres que sabiam que jamais poderiam confiar uma na outra, mas ainda assim preferiam o calor humano ao isolamento completo. Elas trocavam bilhetes cifrados, poemas com metáforas tão profundas que só quem conhecia a dor entendia. E nesses códigos falavam de coisas pequenas, saudade da infância, do cheiro de arroz sendo cozido pela mãe, da liberdade de caminhar descalça sem ser observada. Esses instantes de verdade eram perigosos, mas também eram vitais. E no topo da pirâmide, ou talvez no abismo mais fundo, havia as concubinas favoritas. Aquelas que dormiam nos aposentos dourados, que recebiam os colares de pérolas mais raros, que andavam em tapetes de seda oferecidos por províncias distantes. Pareciam vencedoras. Mas a verdade? Eram prisioneiras ainda mais vigiadas. Porque quanto mais alto se está, mais olhos se levantam. E cair de lá era ruína total. Algumas enlouqueciam. Outras se tornavam cruéis. Outras simplesmente desapareciam. E ninguém perguntava. Porque na cidade proibida, silêncio era sobrevivência. A concubina que falava demais, na cidade proibida, era como uma vela acesa em noite de vento forte, bonita por um segundo, mas fadada ao desaparecimento. O silêncio era uma arte, e mais do que isso, um instinto de sobrevivência. O dia avançava em câmera lenta entre os corredores silenciosos do palácio. Enquanto o mundo exterior se agitava em feiras, mercados e ruídos de carroças, ali dentro, o som predominante era o arrastar dos chinelos de seda e o sussurro contido das servas. As concubinas de mais baixo escalão evitavam até tossir alto. Um som abrupto poderia ser interpretado como desrespeito ou, pior, como um sinal de fraqueza. Para entender o cotidiano dessas mulheres, era necessário antes abandonar qualquer lógica moderna. Nada ali era direto. Cada passo era um gesto codificado. Um olhar poderia significar tudo, ou nada. Uma reverência mais longa que o necessário poderia ser lida como provocação. Um elogio vindo da concubina errada podia ser sentença de exílio. Por isso, o silêncio. Mas não o silêncio passivo. O silêncio que trama. Um silêncio tecido como seda, invisível, porém presente em cada canto dos aposentos. As mais experientes sabiam como usá-lo como arma, como escudo e, por vezes, como isca. Na rotina de muitas concubinas, especialmente aquelas que não gozavam dos favores regulares do imperador, o tempo se estendia em atividades que beiravam o ritual: bordado, pintura, caligrafia. Mas o objetivo não era só ser refinada, era manter a mente ocupada, porque o ócio, na corte, era território fértil para a paranoia, o medo de ser envenenada por uma rival, a angústia de ouvir um nome ser promovido e o seu esquecido, a suspeita de que a criada estava repassando informações. Tudo isso nascia no silêncio,
e se alimentava dele. Mas havia também o outro lado, um tipo de performance muda que era esperada. As concubinas sabiam como andar, como sorrir, como recusar algo sem de fato recusar. Era uma coreografia, um balé lento e interminável. O imperador raramente fazia visitas sem que houvesse um agendamento informal. Mas havia os dias em que ele simplesmente aparecia. Nesses dias, tudo mudava. O cheiro do ar parecia mais espesso. As servas se curvavam mais fundo. E as concubinas, ainda que pegas de surpresa, assumiam uma postura ensaiada, como se fossem eternamente prontas para serem desejadas. Mas a realidade? A maioria não era. Estavam cansadas. Muitas estavam doentes. Outras emocionalmente exauridas. Mas não havia espaço para isso. Um bocejo mal cronometrado podia ser interpretado como desinteresse. Uma olheira mal coberta como sinal de decadência. Por isso, as concubinas dormiam com um olho aberto, literal e metaforicamente. Os pesadelos não eram monstros mitológicos. Eram o som de passos vindo em direção à sua porta e passando direto. Ou pior, parando. O humor também era regulado. Risadas altas eram consideradas vulgares. Mas a ausência total de expressão gerava desconfiança. O ideal? Um sorriso de porcelana. Um estado permanente de leveza, como quem não sente nem dor, nem prazer. Como uma pintura viva. Havia rumores de que algumas concubinas usavam pequenos espelhos escondidos em seus quartos para treinar expressões. Outras praticavam frases, como se estivessem se preparando para uma peça. E, em muitos sentidos, estavam. Viver na cidade proibida era representar todos os dias um papel que poderia custar a cabeça. Os momentos de descanso, aqueles raros em que não havia tarefas ou obrigações, eram preenchidos por um tipo de vazio inquietante. Não era lazer. Era o que os poetas da época chamavam de tempo suspenso. Tempo em que se era forçada a conviver consigo mesma e com os próprios fracassos. Muitas escreviam poemas que jamais seriam lidos. Outras criavam pequenas esculturas de argila que eram destruídas no mesmo dia, como se não pudessem deixar rastros. Era uma existência em que até o talento precisava ser disfarçado, para não gerar inveja, para não chamar atenção. Porque chamar atenção podia ser o maior dos crimes. Mesmo o ato de se vestir era uma declaração silenciosa de posição. As cores permitidas variavam conforme a hierarquia. Uma concubina de baixo escalão, usando um tom de vermelho mais vivo do que deveria, podia ser acusada de ousadia. E a ousadia, naquele contexto, era uma quase traição. As roupas eram ajustadas com precisão milimétrica. O cabelo, preso com adereços que contavam histórias sem palavras. Um penteado mais elaborado do que o permitido levantava suspeitas. Tudo era monitorado. Tudo era anotado. E tudo podia ser usado contra você. A presença dos eunucos, que circulavam por entre os aposentos, servia tanto à administração quanto à vigilância. Muitos deles eram os olhos invisíveis do palácio. O que viam era repassado. Pequenos comportamentos, frases soltas, indisposições, tudo era matéria de relatório. Havia concubinas que desapareciam da noite para o dia. Oficialmente por doença. Na prática, por terem falado o que não deviam. Ou por simplesmente terem existido de forma errada. E mesmo assim, entre tudo isso, havia momentos de ternura. Laços silenciosos entre algumas mulheres, trocas de olhares que diziam: eu também estou tentando sobreviver. Pequenas gentilezas que não ousavam ser ditas em voz alta, mas que aqueciam em noites frias. Às vezes, o único afeto verdadeiro vinha de uma criada fiel,
de um chá preparado com carinho, de um pente que não puxava os fios com força, de uma palavra sussurrada na hora certa. Mas era raro, raro e arriscado. O que mantinha muitas concubinas vivas não era o amor, nem o desejo de ascensão. Era o instinto, a vontade de ver o dia seguinte, a curiosidade de saber se, talvez, um dia, o silêncio deixaria de ser um fardo e passaria a ser descanso. E se você ainda está aqui, nesse mar de seda e sussurros, comenta aí embaixo, me conta. O que você achou mais absurdo nessa dança muda do palácio? Mas comenta baixinho, vai que alguém escuta. Havia um momento, depois da última refeição, em que o palácio não se calava, apenas sussurrava mais baixo. As paredes de madeira se impregnavam de óleo de jasmim e suor silencioso. E era ali, nas franjas da noite, que o teatro invisível das concubinas se tornava mais cruel. O dia havia exigido beleza. A noite, no entanto, exigia estratégia. A rotina noturna não era o descanso. Era o palco secreto onde se dançava com o destino. Cada concubina precisava decidir: dormir, vigiar ou conspirar. Porque era no silêncio que os olhos se fechavam e os ouvidos se abriam. Algumas fingiam dormir, outras cochichavam para as criadas de confiança. Mas todas, sabiam que um bocejo mal calculado poderia custar semanas de ascensão, ou a vida. A arte de espiar sem ser vista era ensinada como quem ensina caligrafia. Passos leves, nariz neutro, respiração silenciosa, olhos que não reluzem. E o mais importante, nunca demonstrar curiosidade, porque quem demonstra interesse revela fraqueza. A escuridão era dividida entre os corredores pelos turnos dos eunucos, mas mesmo eles tinham seus favoritos, seus segredos. E algumas concubinas sabiam como dobrá-los. Bastava um presente, um toque, uma lembrança de que mesmo sem genitais, eles ainda eram homens com desejos e vaidades. Aliás, as vaidades, aquelas que passavam o dia todo sendo penteadas, também sabiam como desalinhar um destino com poucas palavras. Um boato espalhado como brisa entre tapeçarias, um nome sussurrado no ouvido errado, uma ausência notada de propósito. O palácio era feito de segredos mal escondidos, mas o mais perigoso era o silêncio fingido, porque algumas, mais discretas, sabiam manipular sem emitir som. Usavam perfumes como mensagens. Incensos de canela queriam dizer desejo. Lavanda era submissão. Gengibre, ambição. Quem soubesse ler o cheiro, sabia quem tramava o quê. E era nesse cenário que a maioria das concubinas mais experientes preferia agir. A guerra era travada com aromas e tecidos. Uma cortina mais grossa que abafava a conversa. Uma vela apagada na hora errada. Uma tigela de arroz deixada fora da porta de outra, sugerindo vômito, doença. Tudo sutil, tudo letal. Às vezes, uma concubina desaparecia. Diziam que foi enviada a um templo, que adoeceu, que o imperador se cansou dela. Mas no fundo todas sabiam, ela perdeu o jogo da noite. Talvez tenha confiado demais, ou cochilado 1 hora a mais do que devia. Era esse o clima. Dormir era um luxo. Sonhar, um risco. Porque até no sono se podia falar demais. Então, as mais sábias aprendiam a dormir com uma mão sobre a boca. Literalmente. E você aí achando que seu sono leve era problema? Aliás, me conta, qual parte dessa história te tiraria o sono se você estivesse lá? A parte dos perfumes espiões? Ou o boato que mata com palavras? Comenta aí, mas comenta baixinho, vai que alguém escuta.
Se você está acordado até agora, parabéns. Acabou de sobreviver ao turno mais perigoso do palácio. E se ainda não segue o canal, talvez seja a hora. Ou talvez não. Vai que isso também vira um boato. Em algum lugar entre o último bocejo e o primeiro raio de sol, havia uma hora que não existia nos relógios, mas era sentida no sangue. Era quando a madrugada ficava densa demais para ser ignorada, e as paredes do palácio começavam a respirar sozinhas. Era a hora da vigília das almas silenciosas. Pouca gente percebe, mas o palácio não dormia. Ele cochilava, e cochilar, para uma estrutura construída sobre poder, era só uma forma de guardar veneno sob a língua. A essa altura, as concubinas já não pensavam mais em agradar. Pensavam em sobreviver à próxima manhã. Esse era o momento dos fantasmas internos. As mais jovens, recém-chegadas, choravam em silêncio sob os cobertores de seda, tentando conter soluços que não fossem escutados pela criada da rival. A vergonha do choro era maior do que o próprio motivo, porque se soubessem que estavam frágeis, seriam comida. Já as mais velhas, com olhos treinados demais para o escuro, usavam esse tempo para revisar cada erro do dia. Um olhar que demorou demais, um sorriso dado ao servo errado, um elogio ao prato que o imperador odiava. Sim, era esse o grau da loucura. E aí entra o detalhe que quase ninguém ousa narrar. O medo não vinha da morte, vinha do esquecimento, porque morrer era um destino visível, mas ser ignorada. Isso era o verdadeiro exílio. Continuar viva dentro do palácio, mas não ser mais chamada, não ser mais penteada, não ser mais envenenada, porque até o veneno significava que alguém ainda te considerava uma ameaça. O silêncio que vinha depois da queda era mais barulhento que qualquer escândalo. Por isso, mesmo no escuro, algumas concubinas ainda se davam ao trabalho de massagear os pés, aplicar cremes à base de arroz, alinhar os cabelos antes de dormir, porque o corpo tinha que estar pronto caso fosse chamado. Mesmo que o chamado nunca viesse. Essa prontidão contínua criava uma espécie de insônia ritualística. Ninguém confiava o suficiente no sono, porque quem dorme entrega o controle. E dentro daquele mundo, controle era a única moeda real. O ouro vinha depois. O cetim era só enfeite. A beleza, uma armadilha. Mas o controle, esse valia tudo. E controlar a própria vigília era o primeiro passo para controlar os outros. Algumas ficavam de olhos abertos até a primeira ave cantar. Outras, mais ousadas, praticavam respiração profunda para induzir sonhos lúcidos, na esperança de ver, no mundo onírico, o rosto do imperador. Diziam que, se ele aparecesse no sonho, era sinal de que viria buscá-la na vida real. E se isso parece superstição boba, é porque você nunca precisou da ilusão para respirar. Ali, a esperança era uma droga mais potente que qualquer chá de ervas. Era a única que não causava náusea, nem prisão perpétua. Era viciante, sim, mas era permitida. Algumas também escreviam. Com carvão de lamparina, em pedaços escondidos de papel de arroz, escreviam poemas. Pequenos, roubados, textos que ninguém jamais leria e que por isso mesmo eram tão sinceros. Versos sobre o cheiro da noite, sobre o som dos passos do imperador, sobre a inveja que sentiam das criadas que podiam andar pelos corredores sem medo de tropeçar no próprio destino. Esses poemas viravam cinzas, e talvez fossem essa a única coisa realmente livre no palácio. Mas havia também as que sussurravam preces, não por salvação, nem por amor, mas por esquecimento. Sim, algumas pediam ao céu que fossem esquecidas. Melhor a vida como sombra do que a luz da atenção que vinha com punição. E entre essas orações
havia sempre um nome que ninguém mais pronunciava, de uma que já se fora, ou de uma que sumira sem deixar sequer o pente. A madrugada das concubinas era um cemitério de nomes abafados. E se você achava que o dia delas era cruel, é porque nunca passou uma noite inteira tentando não sonhar. A seguir, mergulharemos ainda mais fundo em algo que nem todas sobreviveram para contar. O que acontecia quando uma concubina ousava fugir do papel de sombra e tentava ser estrela. O preço? Nem sempre era pago com sangue. Às vezes, era pago com um tipo pior de morte. A eterna repetição do mesmo dia, por anos, sem ser olhada nos olhos nunca mais. Você pode achar que já viu o pior, que já entendeu a rotina, que nenhuma camada nova poderia surgir. Mas a vida de uma concubina chinesa no Palácio Imperial era como uma cebola. Cada camada escondia outra ainda mais azeda. Agora imagine que, depois de anos tentando ser notada, alguém finalmente era escolhida. O imperador chamava seu nome. A porta se abria. E o sonho começava. Sim, porque para muitas, o grande pesadelo começava justamente quando o desejo era atendido. O que parecia o ápice do prestígio, dormir nos aposentos do imperador, era muitas vezes o início de um tipo de escravidão ainda mais elaborada. Ser a favorita vinha com um contrato não verbal. Você não podia adoecer, não podia envelhecer, não podia discordar e, principalmente, não podia ser esquecida. Porque se o imperador te esquecesse depois da primeira noite, isso era pior que nunca ter sido escolhida. Era como ter provado o céu e depois ser jogada no porão. Algumas concubinas passavam anos esperando uma segunda convocação. Outras eram realocadas para seções distantes do palácio, onde passavam o resto da vida fazendo bordados e tomando chá em silêncio. Um exílio luxuoso. Uma aposentadoria sem honra. E aí vinha a parte mais cruel: a rivalidade. Você pode ter pensado que havia irmandade entre elas, que a dor comum unia, mas na prática era um jogo de sobrevivência. Concubinas tramavam umas contra as outras. Fofocas viravam armas. Pequenos deslizes viravam escândalos. Um lenço fora do lugar podia ser interpretado como rebeldia. Um olhar demorado demais podia virar denúncia. E tudo isso era monitorado por um exército silencioso: os eunucos. Sim, eles também tinham seus próprios jogos. Informavam o imperador, protegiam suas favoritas, plantavam intrigas, garantiam que nada saísse do script. Mas, claro, também podiam ser comprados, influenciados, corrompidos. E havia ainda o problema dos filhos, ou melhor, das gravidezes. Engravidar do imperador era como ganhar na loteria, ou perder tudo. Porque uma gravidez bem-sucedida poderia te transformar na mãe de um herdeiro, mas também te colocava no centro das intrigas políticas da corte. Muitas concubinas foram envenenadas durante a gestação. Outras perderam os filhos misteriosamente. Algumas fingiam não estar grávidas até terem certeza de que estariam protegidas. E mesmo depois de dar à luz, não havia garantias. A criança podia ser tirada dos braços da mãe e criada por outra mulher de status superior. A concubina, agora mãe de um possível imperador, virava uma ameaça ambulante. E claro, algumas sumiam, literalmente, transferidas, realocadas, ou apenas deixavam de ser vistas pelos corredores do palácio. Esse era o custo do desejo imperial. No fim, o que restava era um tipo de resignação ritualizada. As concubinas mais velhas viravam conselheiras. As esquecidas bordavam memórias que ninguém leria. As sortudas viravam lendas, as azaradas, estatísticas. E mesmo assim, o ciclo continuava. Novas meninas chegavam.
novos rostos, novos perfumes, novas promessas de glória. Mas o palácio era o mesmo. As paredes sussurravam os mesmos avisos. As janelas filtravam a mesma luz. E os sonhos, esses talvez, nunca mudassem. Porque no fim das contas, o que movia tudo não era o amor, nem a luxúria, nem sequer o poder. Era o tédio do imperador. A dança das concubinas era, antes de tudo, uma coreografia contra o tédio alheio. E não há prisão mais sofisticada do que aquela construída para entreter. Voltando ao início. Você lembra do que perguntamos? O que faziam as concubinas chinesas o dia todo? Talvez agora, depois dessa longa travessia por quartos de seda, banhos perfumados, correntes invisíveis e chá servido com precisão quase religiosa. Talvez você perceba que a resposta nunca foi simples. Elas não faziam algo, como quem preenche um horário comercial. Elas se mantinham, elas representavam. Elas existiam como parte de um cenário cuidadosamente orquestrado, onde cada gesto tinha peso, cada silêncio era estratégico, e cada noite podia significar o começo ou o fim de uma vida inteira. Não havia liberdade, mas havia beleza. Não havia escolha, mas havia rotina. Não havia amor, mas havia expectativas. E isso, esse paradoxo entediante e cruel, é o que moldava cada dia, cada hora, cada respiração. Você lembra das danças praticadas repetidamente? Dos banhos frios mesmo no inverno? Dos sorrisos calculados e das palavras que não podiam ser ditas? Lembra das noites de espera? Dos vestidos alinhados à vela? Do silêncio que preenchia corredores mais do que os próprios passos? Agora imagine isso por décadas. Imagine viver assim por 30 anos, 40 anos, até que a juventude vá embora e você perceba que sua vida inteira foi medida em convites não enviados e olhares que nunca se voltaram. Talvez você esteja deitado agora, no escuro. Talvez já tenha trocado de posição umas 3 vezes, esperando o sono chegar. Talvez tenha achado que ouvir sobre concubinas seria curioso, ou divertido, ou meramente histórico. Mas agora você sente que não foi só isso. Você percebe que, no fundo, essa história toda, com perfumes, véus e protocolos, fala de algo muito mais próximo. Fala daquilo que a gente finge não ver. O quanto ainda existe de expectativa silenciosa no que é ser mulher. O quanto a aparência ainda vale mais que a fala. O quanto, em pleno século XXI, ainda se espera que algumas pessoas existam para agradar. Sem dizer que é isso. A corte imperial ficou no passado. Mas seus fantasmas continuam desfilando. Estão nas redes sociais, nos escritórios, nos relacionamentos, estão nas rotinas que ainda exigem sorriso antes do café. Estão nos silêncios engolidos para manter a harmonia. E talvez, só talvez, o ato de contar essa história entediante seja um jeito de enxergar o óbvio. De ver que, mesmo envolto em seda, o cativeiro ainda é cativeiro. Agora, se isso te fez pensar, comenta aí embaixo. Me diz, o que mais te chocou? O que você já suspeitava? Você conseguiria viver essa rotina ou já viveu algo parecido, mesmo sem palácio? E se ainda não segue o canal, bem, não se inscreva se quiser continuar ignorando essas histórias. Ou se inscreva devagar, como quem caminha pelos corredores de um palácio que não é seu, mas que de alguma forma fala com você. Aqui no Dormecast, cada episódio é uma vela acesa no escuro. Uma história entediante demais para ser ignorada. Um lembrete de que o passado nunca está tão longe assim. Agora, feche os olhos, respira fundo. Você já ouviu o suficiente por hoje. Boa noite.